Metade do ano já se foi. O Brasil, pelo menos ali, eu sempre tomo como data de referência para o início aí da quarentena e das medidas mais restritivas de circulação de pessoas, de redução da atividade econômica, de contenção do espalhamento do coronavírus, eu sempre tomo a data de 15 de março, um domingo, aquele famoso domingo no qual o Bolsonaro desceu a rampa do Palácio Planalto para cumprimentar as pessoas. Ali em torno começou a redução dos voos no Brasil, começou ali em torno, eu conheço gente que voou naqueles dias, 15, 16 de março, e já relatavam na época que os aeroportos já estavam bem vazios. E foi em torno dali. Então o Brasil teve os seus meses de férias, né, tradicionalmente como meses normais, já se falando do coronavírus, janeiro e fevereiro se falava do coronavírus durante o carnaval, que o carnaval seria um problema. E a partir de março nós começamos a quarentena, enfim, nossa quarentena carnavalizada, fiz um vídeo até mesmo com esse título. Então passamos metade de março, abril, maio e junho, 3 meses e meio. E a condução feita da crise pelo governo Bolsonaro, o que Bolsonaro poderia ter feito? Ele poderia ter feito várias reuniões com governadores e prefeitos de capitais para liderar uma quarentena muito forte, mas ele resolveu fazer exatamente o contrário. Não se reuniu com ninguém, adotou uma linha contrária. Ele, por exemplo, ele foi muito votado às pessoas mais conservadoras, pessoas mais velhas, que são as pessoas mais expostas à mortalidade por contaminação pelo Covid-19. E ele foi para a mídia dizer, olha, leve uma vida normal, isso é só uma gripezinha, enfim, todas as falas que nós conhecemos. E essas pessoas mais velhas que votaram nele se sentiram autorizadas, em particular pessoas que têm uma formação cultural na qual a ciência não tem um peso grande na sua tomada de decisão, e essas pessoas se sentiram mais à vontade por seguirem o presidente, por terem votado no presidente, de saírem às ruas, né? Tem até um estudo que já foi feito, enfim, muitos estudos já realizados em função do trauma inicial da entrada da pandemia no Brasil, mostrando que em São Paulo as cidades que mais votaram em Bolsonaro eram as cidades que menos faziam quarentena, o que era uma coisa de total sentido, fazendo total sentido essa análise, porque você poderia saber, nesses estudos eu vi a quarentena era acompanhada em função dos telefones celulares, das pessoas circulando mais ou menos na cidade, e a votação tem nas bases de dados do TSE, a coisa mais fácil de se obter. Então, Bolsonaro foi o responsável por isso. Essa longa crise que o país está passando, crise, as pessoas chamam de sanitária, eu chamo crise humanitária, crise de saúde pública e a crise econômica. O Brasil, quando a gente toma todos os países do mundo, o Brasil, talvez os Estados Unidos também, serão os países que mais tempo levarão para sair da crise. Eu acho que é isso que nós temos que ter em mente. Em função da postura de Bolsonaro, qual será o resultado disso? Uma quantidade absurda de mortos. O Brasil terá, per capita inclusive, será um dos primeiros colocados, pode ser campeão, enfim, de número de mortos per capita do coronavírus. Então, em função da postura do presidente da República, o país que vai sair mais lentamente da crise de saúde pública e o país que tende a sair mais lentamente da crise econômica. Então, isso pode durar o ano inteiro, né? Idas e vindas, entradas e saídas, a descoordenação é imensa hoje no país. O norte já foi o local com maior casos, aí depois isso daí caminhou para o nordeste, o centro-oeste que estava bem está hoje nas manchetes e nas análises dizendo, olha, o centro-oeste agora ultrapassou a média do país, porque não tem coordenação nenhuma, não tem uma força-tarefa nacional num país como o nosso, uma federação. A coordenação é o mínimo que poderia ser feito. Uma coordenação nacional em Brasília, muito científica, com todos os dados, com especialistas, gente muito qualificada embaixo do coordenador geral, avaliando que regiões do país deveriam entrar e sair, de que
quarentenas, que tipo de quarentena, está tudo descoordenado. Então o governador do Rio Grande do Sul agora vai a público dizer que os próximos 15 dias serão fundamentais, o governador de São Paulo diz que talvez de 15 em 15 dias tenha que fazer mais abertura e mais fechamento. O fato é que ninguém sabe, e aí a população está entregue, quer dizer, a população é que está tomando as decisões em função da cobertura midiática da pandemia. Naturalmente, a cobertura midiática já foi mais assustadora do ponto de vista de quem assiste o noticiário no início do que está sendo agora. Natural isso, porque o início é um choque, é uma mudança, a gente sai da vida normal para uma vida de restrição, depois as pessoas passam a se comportar incorporando aquilo na vida delas. E aí cansam do próprio noticiário muito, digamos assim, histérico, né? Aliás, o que não era histérico passa a se tornar histérico, justamente por conta da naturalização de viver com o risco da pandemia. E isso vai se alongando, e todo mundo vai enchendo o saco, todo mundo vai tomando decisões cada vez mais individuais. Eu mencionei num vídeo aí dessa semana, eu estou evitando de fazer reuniões presenciais, mas eu sei que está chegando a hora de fazer essas reuniões de máscara, cumprimentando a pessoa com o cotovelo, mas isso irá me expor mais e, consequentemente, irá expor não apenas a mim, mas as pessoas da minha família que inevitavelmente convivem comigo pessoalmente. Mas está chegando essa hora, não tem jeito, porque vai se alongando, vai ter eleição, foi definida finalmente a data da eleição. Eu estarei envolvido em alguns processos eleitorais. Isso vai demandar reuniões pessoais, reuniões em locais fechados. Então, isso vai acontecer com todo mundo, não vai acontecer só comigo. Então, as pessoas estão tomando decisões individualizadas, da mesma forma que as prefeituras estão tomando as suas próprias decisões. Em algum momento isso já foi mais coordenado, logo no início. Os governos de estado estão cada vez mais isolados uns dos outros, os municípios cada vez mais isolados uns dos outros, por causa disso, desse enorme cansaço. Então, é a única coisa, né? Eu comecei o vídeo falando, metade do ano já passou, entramos na segunda metade do ano. Como será essa segunda metade do ano? Eu sempre procuro ter uma visão realista, baseada em fatos, baseada em análises. Tenho acompanhado em conversas reservadas, conversas particulares, com analistas, as projeções de mortes para o Brasil. Já chegamos aí 60 mil. O que está mostrado, o que está comprovado, é que a doença sobe rápido e aí cai devagar. O que significa subir rápido e cair devagar? Aqui está o pico. Significa que depois do pico tem mais mortes do que antes do pico. Né? Ninguém sabe se chegamos ao pico ou não, né? Mas o fato é que se tivemos 60 mil mortes até agora, muito provavelmente teremos mais de 60 mil depois do pico. O que significa o quê? Que o Brasil tende a ultrapassar 120 mil mortos, talvez até o final do ano, talvez antes. Há projeções de que até 31 de dezembro deste ano iremos ter 160 mil mortos. Tem gente que diz 180. Aquela projeção Mandetta, lá no início, logo depois que saiu do Ministério, comentou, disse que havia uma projeção de 150 mil mortos. Eu, quando vi aquilo, fiquei um pouco incrédulo, mas agora eu tenho que admitir, caminhamos para isso. E isso já está ferindo, evidentemente, a avaliação de Bolsonaro. Há tempos eu li um trabalho científico e não consegui mais achar, mas eu li esse trabalho sobre eleições parlamentares na Holanda, aprovação, reprovação de governo, lá é primeiro-ministro, tendo ou não continuidade de governo. E esse trabalho ele mostrava o seguinte, é uma coisa muito aceita na ciência política, que a aprovação do governante no ano da eleição é importante para determinar se ele vai ser reeleito ou não. Mas esse artigo científico, ele detectou estatisticamente que a aprovação durante o mandato também deixa ferimentos. Também é importante. Então, gente que desaprovou o Bolsonaro agora não voltará a aprovar Bolsonaro e, portanto, não votará nele. Gente que eventualmente já tenha votado nele. Então, Bolsonaro carregará, ele vai sair da crise, tudo indica que ele sairá da crise. Mas eu não tenho a menor dúvida que Bolsonaro sairá da crise menor do que entrou. E parte desse menor do que entrou, parte dessa redução, ele não conseguirá
recuperar, mesmo que a economia retorne, mesmo que, enfim, haja uma melhora relativa do bem-estar da população brasileira. Então é isso, eu desejo para você que assistiu esse vídeo uma boa metade de ano de 2020, que seja melhor do que a primeira metade. Peço que se inscreva no vídeo, peço que se inscreva no canal, que curta o vídeo, que comente os vídeos do canal. Um grande abraço.